Agora, portanto, para o nosso último painel desse Summit LBCA 20 anos, um passo à frente da transformação jurídica. Nós teremos uma palestra super especial sobre a Agenda 2030 e a advocacia brasileira. Antes de chamar os nossos próximos 3 convidados aqui ao palco, eu queria falar sobre o currículo do ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, porque ele é a grande estrela desse palco agora e o nome mais importante desse nosso dia, sem dúvida nenhuma. O ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, que é palestrante nesse painel, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 2003, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Ilmar Galvão. Ele deixou o Supremo Tribunal Federal em 2012. Segundo o próprio ministro Aires Brito, um dos seus maiores desafios na presidência do Supremo foi colocar em pauta e julgar a ação penal 470, mais conhecida como Mensalão, considerado o processo mais longo de toda a história do Supremo. O ministro também atuou em processos de grande repercussão social, como a liberação de pesquisas com células-tronco e a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. O ministro Aires Brito graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe, na turma de 1966, doutorou-se em Direito Constitucional. O ministro anda com uma Constituição com ele, embaixo do braço. Chegou aqui com a Constituição, fiquei até emocionada, confesso para vocês. Ele concluiu mestrado em Direito de Estado na PUC, aqui em São Paulo. Em Sergipe, exerceu os cargos de consultor-geral do Estado, procurador-geral de Justiça, procurador do Tribunal de Contas, chefe do Departamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, foi professor de Direito Constitucional em várias instituições, integrou conselhos editoriais de várias publicações, além de ter publicado inúmeras obras jurídicas e recebido dezenas de comendas e reconhecimento aos seus grandes méritos acadêmicos e também jurídicos. É um dos palestrantes mais requisitados dentro e fora do nosso país. O ministro também integra a Academia Brasileira de Letras Jurídicas e preside o Conselho Superior do Prêmio Inovare. Portanto, uma salva de palmas ao ministro Aires Brito. Seja muitíssimo bem-vindo, por favor, aqui ao nosso evento. Para compor aqui a mesa, eu convido também a doutora Fabiana Siviero, diretora jurídica sênior da 99. Fica à vontade, ministro. Não falei da Constituição? Olha a Constituição aqui nas mãos do ministro. E prazer de convidar também doutor Inquili, sócio da LBCA, que presidirá aqui agora esses trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigada. Estarei aqui no cantinho acompanhando tudo, ouvindo tudo. Ótimo painel, ótima palestra para vocês. Alô? Estou emocionado, hein? Boa tarde a todas e todos. Ministro, é com muita honra que eu presido esse último painel do Summit que comemora os 20 anos da LBCA, Ali Brock Camargo Advogados, contando com a honrosa presença e participação do ministro de hoje, ministro de sempre, o professor Aires Brito, e da diretora jurídica da 99, a doutora Fabiana Siviero, que vai atuar comigo em co-host, cujo tema hoje, ministro, é a Agenda 2030 e o futuro da advocacia. A Agenda 2030 é o maior plano de ação para o desenvolvimento sustentável do planeta, envolvendo governos, corporações e sociedade, baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se centra na dignidade da pessoa humana. Tem como premissa erradicar todas as formas de pobreza, buscando construir um mundo livre da fome, com pleno emprego,
acesso universal à saúde e à educação. Além disso, visa empoderar as mulheres, combater qualquer forma de discriminação e mitigar a crise climática. Enfim, um mundo mais justo, inclusivo e próspero para todos nós. É um projeto coletivo, a Agenda 2030, que traz 3 lastros: a confiança, o empenho e a credibilidade de todos os participantes, que estão a adotar a política e a prática de avanço em sistemas mais sustentáveis, dentro de suas limitações, para contribuir com o todo, com o bem comum, que é o bem de todos. Nesse sentido, ministro, quero lembrar uma frase do Rei Pelé, que a gente estava conversando lá atrás. O maior craque que, infelizmente, perdemos ano passado, e que bem sintetiza a Agenda 2030. Podemos ter todos vindos em navios diferentes, mas agora estamos no mesmo barco. Antes de passar a palavra ao ministro, eu vou pedir um tempinho para que nós possamos caminhar juntos, e eu gostaria de repassar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, os ODS. O ODS 1 é da erradicação da pobreza. No Brasil, de acordo com dados do IBGE, temos mais de 62 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, com 1,25 dólares por dia, menos de R$ 7,00 por dia. No plano mundial, esse total atinge 3 bilhões de pessoas, segundo o Banco Mundial. Não é somente com a fome que o ODS 1 quer acabar, mas também visa a assegurar recursos econômicos e serviços básicos para populações mais vulneráveis, para que o mundo se torne mais resiliente diante das disrupções presentes e futuras. O ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. De acordo com o IBGE, 41% da população brasileira convive com a insegurança alimentar, seja grave ou moderada, percentual superior à marca mundial de 30%. Além de acabar com a fome, o ODS 2 propõe ampliar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores e incentivar os sistemas sustentáveis de produção de alimentos. O ODS 3, Saúde e Bem-Estar. Subiu para 77 anos a expectativa de vida de brasileiro a partir de 2021, segundo o IBGE. É superior à taxa mundial de 73,4 anos. O ODS 3 inclui também o objetivo de reduzir a mortalidade materna, morte evitável de recém-nascidos, garantir a cobertura universal de saúde, reduzir as mortes por poluição e por acidentes de trânsito. O ODS 4, Educação de qualidade. Da jornada da educação surgem oportunidades no mercado de trabalho e mais segurança econômica e um futuro melhor para todos. O ODS 4 também inclui a igualdade de gênero no acesso à educação e sustentabilidade. O ODS 5, Igualdade de Gênero. Em 2022, o Brasil ficou na 78ª posição no ranking que mede igualdade de gênero em 144 países. O país ainda detém altos índices de feminicídio. Foram 1.400 mulheres assassinadas, uma a cada 6 horas no ano de 2022. O ODS 5 visa empoderar as mulheres, acabar com a discriminação de gênero, valorizar o trabalho doméstico e garantir direitos iguais. O ODS 6, Água limpa e saneamento. O ODS 6 estabelece acesso universal à água potável segura, saneamento, higiene e proteção de corpos d'água, uma vez que a água é um bem cada dia mais raro e valioso. O ODS 7, energia limpa e acessível. Quase 800 milhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica no mundo, segundo a Agência Internacional para Energias Renováveis. No Brasil, o total atinge mais de 140 mil domicílios, segundo o IBGE. O ODS 7 aponta como alternativa o acesso à energia renovável e o aumento da cooperação internacional, bem como a atualização tecnológica. O ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. Estudo da Comissão Europeia aponta que o aumento de 1% na taxa de desemprego reduz em 0,42% o crescimento do PIB. O ODS 8 busca sustentar o crescimento da economia,
propiciar o acesso ao mercado de trabalho, fim do trabalho análogo à escravidão e a proteção dos direitos trabalhistas básicos. ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. De 48% do PIB na década de 80, a nossa atual produção industrial caiu para 24%, metade. O ODS 9 tem como objetivo uma industrialização sustentável, ampliação de acesso à tecnologia e da infraestrutura que atenda às demandas da produção. O ODS 10, redução das desigualdades, que tem como preocupação o crescimento da renda da população mais carente e visa acelerar sua inclusão econômica, social e política. O ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Segundo o IBGE, o Brasil tem atualmente 85% da população vivendo em centros urbanos, onde há mais de 11 mil favelas, em que moram 16 milhões de pessoas, com 4 milhões vivendo em áreas consideradas de risco. O ODS 11 enfatiza a necessidade de moradias seguras e acessíveis para assentamentos urbanos, monitoramento do ar e gerenciamento de resíduos. ODS 12, o consumo e produção responsáveis. O Brasil desperdiça por ano 27 milhões de toneladas de alimentos, segundo dados do IBGE. Mas, de acordo com a pesquisa do Instituto Acato Globescan, 86% dos brasileiros querem reduzir seu impacto individual sobre o meio ambiente, com consumo e estilo de vida mais conscientes. O ODS 12 tem esse foco de implementar o desenvolvimento e consumo sustentáveis com menos desperdício. O ODS 13, ação contra a mudança global do clima. Medida importante nesse contexto é a recente sanção da Lei Brasileira para a Comercialização de Créditos de Carbonos em florestas públicas e unidades de conservação. O ODS 13 se propõe a fomentar políticas para conscientizar mais e mais sobre o clima e evitar desastres climáticos. O ODS 14, vida na água. Os microplásticos já estão no sistema digestivo dos animais, que chegam às nossas mesas, sendo que a subsistência de 3 bilhões de pessoas no mundo depende do mar. O ODS 14 visa prevenir a poluição dos ecossistemas marinhos e costeiros, assim como evitar a acidificação dos oceanos e o uso sustentável dos recursos marinhos. ODS 15, vida terrestre. Segundo a ONU, 55 milhões de pessoas em todo o mundo estão vulneráveis ao fenômeno de desertificação, que já atinge 13% do semiárido brasileiro. Eventos climáticos e a ação humana são os principais fatores dessa ameaça. O ODS 15, então, busca incentivar o manejo sustentável dos recursos e florestas e preservar os habitats naturais e atuar contra o tráfico e a caça de espécies protegidas e em extinção. O ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Aqui afeta diretamente nós que somos do mundo jurídico. O judiciário brasileiro enfrenta 2 grandes desafios a destacar: o acesso universal à justiça e o alto nível de litigiosidade. Em 2021, tivemos 27,7 milhões de novas ações, segundo o último levantamento da Justiça em Número do CNJ. A informatização dos tribunais tem aumentado a produtividade dos nossos magistrados, mas ainda há muito a fazer. Por isso, o ODS 16 destaca também a luta para reduzir todas as formas de violência, o esforço de tornar as instituições mais fortes e transparentes na percepção das pessoas e promover a paz social, reduzir a corrupção e assegurar a justiça efetiva para todas e todos. Por fim, o ODS 17, parcerias e meios de implementação. Para fazer essa Agenda 2030 dar certo, é fundamental a colaboração de várias partes interessadas na sustentabilidade, em parceria consistente entre instituições públicas e privadas, porque são ações que dependem de governos, corporações e sociedade. O ODS 17 trata da cooperação sem fronteiras, multilateral, para trazer mais parcerias a essa jornada que torne viável o desenvolvimento sustentável para todos os povos. Ministro, professor, advogado, muita honra tê-lo aqui. Passo a palavra para o ministro
para poder tecer as suas observações, fazer a sua exposição. E, em seguida, a gente volta para a sessão de perguntas, a tão esperada, sob a coordenação da doutora Fabiana Silveira. Bem, meus cumprimentos carinhosos, respeitosos e agradecidos a todas e todos. Eu ouvi atentamente a exposição do colega, advogado, professor Lee, e fui fazendo um link inevitável dos conteúdos todos desses DSs, no âmbito de uma agenda para 2030, fui fazendo um link com a Constituição brasileira. São conteúdos praticamente todos da Constituição brasileira. E conteúdos da democracia, e já explicarei por quê. Antes eu combinei que falaria uns 20 minutos em torno disso, e se eu ultrapassar esse tempo, viu, professor, me advirta, me mande um sinalzinho, porque eu sei que quando a gente alonga demasiadamente o discurso, a plateia dorme de improviso, né? Não tem jeito. Me lembro até de um episódio protagonizado centralmente por Agripino Grieco, que era da Academia Brasileira de Letras, carioca, morreu por volta de 1973. O apelido dele era o Demolidor. Ele era um crítico literário muito, muito duro, por vezes ácido. Ele saiu de uma peça de teatro e foi apresentada a uma senhora, muito ilustrada mentalmente, conhecida, escritora, e, na oportunidade, disseram: Agripino, você já conhece a doutora fulana de tal? Ele disse: sim, já dormimos juntos. Aí, já dormimos juntos? Como assim? Assistindo a uma palestra do reitor fulano de tal. Não vou dizer o nome do reitor. Já dormimos juntos, assistindo a uma palestra do reitor fulano de tal. Então, se eu me exceder no tempo, viu, doutor Lee, por favor, me advirta. Eu sou muito de ordenar o pensamento. Procuro ser conceitual, para dizer coisa com coisa, e falar com segurança. Eu tenho o hábito de não pronunciar uma só palavra, ou usar de uma só expressão vernacular, sem saber o significado. É coisa, talvez, da minha geração. Antigamente, eu usava os meus dicionários de filosofia, dicionário da língua portuguesa, dicionário de ciência política. Hoje eu penso em doar esses dicionários todos, porque quando eu tenho uma dúvida vernacular, eu consulto aqui o meu próprio celular. Eu tenho resposta para tudo aqui, por efeito da tecnologia digital. Melhoramos todos, né, nesse preciso sentido. Nessa perspectiva de ordenar o pensamento, essa plateia aqui é dominantemente formada por profissionais do direito, não é isso, professor Lee? Dominantemente. Confere, professor. Hein? Isso, perfeito. E como é bom ser da área jurídica, ter o direito como vocação, seja academicamente, seja profissionalmente, seja por modo misto, acadêmica e profissionalmente. Por uma constatação, um fato. Tudo afunila socialmente para o direito. Tobias Barreto dizia: o direito é o modus vivendi possível. É o modo de convivência social possível. O direito é o maior engenho que a humanidade jamais concebeu. A ponto de von Ehring dizer: o direito é o próprio complexo das condições existenciais da sociedade. Sim, e nós dizemos sempre: ubi societas ibi jus. Onde houver direito, haverá sociedade. Onde houver sociedade, haverá direito. Então, nós sustentamos a sociedade, a vida coletiva, a vida social, com as nossas profissões, com os nossos estudos, com as nossas vocações. Os advogados públicos, os advogados privados, os defensores públicos, os membros do Ministério Público, os delegados de polícia, os membros da magistratura, os professores de direito, não é? Todos gravitam na órbita de uma realidade normativa que responde pela própria existência da sociedade. Quero fazer esse elogio a todos nós que estamos aqui. Eu no meio, claro, mas sem nenhum cabotinismo, sem nenhuma
vaidade excessiva, sem nenhum narcisismo. Aliás, eu até conheço uma história também de um narcisista inveterado, que, antipático como todo narcisista, vaidoso, ele convivia meio às turras, meio por um modo dificultoso com os colegas, porque ele se considerava superior. E os colegas resolveram tirar uma brincadeira com ele. Chegaram para ele e disseram: fulano de tal, você é muito conceitual, é mentalmente ilustrado como ninguém. Por favor, nos dê uma definição de egoísta. Ele aí respondeu assim: egoísta, olhou para cima, fez um suspense, disse: egoísta é todo aquele que pensa muito mais nele mesmo do que em mim. Entendeu? Então, bem, direito é, dicionariamente, numa linguagem bem coloquial, é o certo, é o correto, por oposição ao errado, ao equivocado. E direito é o reto, é o retilíneo, é linheiro, por oposição ao torto, ao sinuoso. Quer dizer, direito é uma palavra que se autoelogia, porém, merecidamente, não há como. E quando a gente, se tudo afunila para o direito, claro que nós temos outras realidades normativas, que normatizam outras realidades, a vida individual e coletiva. Por exemplo, a religião, a moral, os usos e costumes. Porém, tudo por um modo autônomo, você adere voluntariamente ao conteúdo dessas realidades normativas. Só o direito, somente ele, é uma realidade normativa heterônoma, que para valer, que para ser aplicado, não precisa da sua adesão. Não é algo autônomo. A sua autonomia de vontade não conta. O direito é imperativo, se impõe de cima para baixo. Por isso mesmo, ele é a mais arrumada das casas. O direito é uma casa arrumada, não é uma barafunda. E quando a gente entende que tudo afunila para o direito, agradece a vida por nos ter dado a vocação jurídica. Não? Nós somos vocacionados para o direito. Agora, se tudo afunila para o direito, no âmbito do direito, como realidade normativa, sistema de normas, segundo uma perspectiva de unidade, e a perspectiva de unidade é essa Constituição, o direito é um conjunto ordenado de elementos normativos, segundo uma perspectiva unitária que lhe é conferida a ele, não é que lhe é conferida por essa Constituição. A Constituição é o ponto de partida de tudo, está na pole position do sistema de normas e está no pódio também, na linha de chegada, porque tudo reconduz à unidade da Constituição, à normatividade dela. Se tudo afunila para o direito, no âmbito do direito, tudo afunila para a Constituição. Está aqui. Que é chamada de Constituição por constituir a identidade jurídica do país. Todo povo soberano tem uma identidade jurídica, tem uma estrutura identitária, juridicamente, que lhe é conferido por esse diploma normativo, por esse documento regratório, de nome Constituição. Ela plasma, funda, constrói a identidade jurídica de um povo soberano, de um país. Daí o nome Constituição. É a lei maior do país, é a lei das leis, é a lei fundamental, é a Magna Carta, desde 1215 na Inglaterra, Magna Carta, sobretudo no plano das limitações do poder do Estado e da outorga de direitos fundamentais aos indivíduos, aos seres humanos e às pessoas jurídicas privadas também, além de conferir competências às próprias autoridades, aos próprios agentes estatais. Acontece que essa Constituição ordena muito o pensamento da gente, ordena muito. Não tem número. Já notaram que a única lei que não tem número é a lei maior? É número único, igual a cada um de nós, não é? Ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós é parte de um todo e é um todo à parte. Nós somos insimilares, irrepetíveis. Ninguém é absolutamente igual a ninguém. E na Constituição, o princípio dos princípios, se ela é a lei das leis,
dentro dela o princípio dos princípios e a democracia, com esses conteúdos de que falou o professor e nosso colega Lee. Para entendermos bem a Constituição, é preciso fazer uma nova distinção conceitual entre nação e Estado. Essa Constituição, na redação originária, não foi redigida pelo Estado, não foi elaborada pelo Estado brasileiro. Ela é a lei de todas as leis que o Estado faz. Entretanto, essa lei, que é a lei de todas as leis que o Estado faz, inclusive as emendas à Constituição, é a única lei que o Estado não faz. Olha, a única lei que o Estado não faz é a lei de todas as leis que o Estado faz. E quem fez essa Constituição? Não foi o Estado. O Estado é criatura da Constituição originária. A criatura não pode ser o criador. Quem elabora a Constituição, quem realmente cria a Constituição, é a nação. Essa dicotomia nação-Estado, conceitualmente, ordena muito o nosso pensamento. Nos habilita a dizer coisa com coisa, a não bater cabeça. Está na linha de partida de toda a cognição jurídico-científica. Nação é uma realidade anterior ao Estado, exterior ao Estado, superior ao Estado, política e juridicamente. Nação é uma linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. Lembra muito o conceito de família. Família não é um link entre ancestralidade, coetaneidade e posteridade? Nação é igual. Coetaneidade, presente, posteridade, futuro, e ancestralidade de um mesmo povo soberano. Rui Barbosa dizia, nação é a família amplificada. A nação é detentora, olha outra dicotomia, a vida é feita de dualidades, não é? De dicotomias. A vida é dual, a vida é binária, dentro da gente, fora da gente. Isso é importantíssimo também saber, e proclamar, e professar. Longe e perto, alto e baixo, largo e estreito, comprido e curto, fundo e raso, claro e escuro. Não é assim a vida? E dentro da gente, coragem e covardia. Vou falar de uma dicotomia que começa bem e termina péssimo. Amor e ódio. Entusiasmo e apatia. Otimismo e pessimismo. Bom humor e mau humor. Aliás, entusiasmo significa, na origem da palavra, entre os gregos, Deus dentro da gente. Não é bonito isso, entusiasmo? Deus dentro da gente. Mas por iniciativa da gente, viu? Deus chega junto. É preciso que a gente tome a iniciativa, a meu juízo. Ora, nação e Estado formam uma dicotomia básica. Mas só a nação é detentora de outra dicotomia. De dicotomia em dicotomia, a gente vai entendendo a realidade que nos cerca e que nos é interior. Eu quero falar agora, também rapidamente, de poder constituinte e poder constituído. Somente quem elabora essa Constituição originária é detentora do poder constituinte, que é um poder de constituir um direito novinho em folha, instalando de novo, grid de largada. É o poder de constituir o direito a partir de um zero normativo. Porque quem detém o poder constituinte, que é a nação, é também detentora, ela, do poder desconstituinte. O que é o poder desconstituinte? O poder de zerar a contabilidade jurídica até então existente. De pegar a Constituição em vigor e todos os códigos e todas as leis fundadas ou fundados os códigos nessa Constituição e jogar no chão, pisotear, rasgar. É o poder de, com uma mão, apagar tudo que estiver na lousa do direito de um povo. E com a outra mão escrever um direito novo. Escrever o direito novo é poder constituinte.
apagar o direito velho é poder desconstituinte. Somente a nação é detentora desse poder. A nação é criadora da Constituição, a Constituição é criadora do Estado. Isso formalmente, não é? E substantivamente, qual é o princípio dos princípios? Tenho que afunilar para o fim, viu? A democracia. Governo do povo, pelo povo, para o povo, na conhecida conceituação de Abraham Lincoln. Democracia é regime político. República é forma de governo. Federação é forma de Estado. Presidencialismo é sistema de governo. Está tudo aqui dentro, tintim por tintim. Desde o preâmbulo da Constituição, que está dito assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, o Estado se reúne em Congresso Nacional, em Assembleia Legislativa, em Câmara Distrital, em Câmara de Vereadores. A nação não, ela se reúne em Assembleia Nacional Constituinte. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Querem conferir? É só abrir a Constituição. Aí vem o artigo 1º, para confirmar, cabeça, e diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se um Estado democrático de direito. Vem o artigo 5º, 44, e diz: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional formalmente e a ordem democrática substantivamente, e o regime democrático, e o Estado democrático. O artigo 17 libera os partidos políticos no plano da criação, fusão, incorporação, extinção, desde que respeite, entre outros princípios, o regime democrático, entre outros princípios. Artigo 23(1), uma norma pan-federativa, competência da União, dever, viu, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de guardar, de preservar as instituições democráticas. Artigo, 127, sobre o Ministério Público, defesa do regime democrático. 134, Defensoria Pública. Ela é expressão e instrumento do regime democrático. Finalmente, título de número 5 da Constituição, título 5º, sobre Forças Armadas e órgãos de segurança pública. Como é o nome desse título? Como é o nome? Da defesa e não do ataque, não da agressão, e não do golpe, da defesa do Estado e das instituições democráticas. A nação somente se dispôs a armar organismos estatais para a defesa da democracia. E os conteúdos da democracia quais são? Lia acabou de dizer: educação, saúde, liberdade de iniciativa, meio ambiente, redução das desigualdades sociais, erradicação da pobreza e da marginalização, meio ambiente, que volto a dizer, ecologicamente equilibrado, populações indígenas, são conteúdos, liberdade de iniciativa, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de informação. São conteúdos do princípio da democracia. A democracia é a razão de ser desses conteúdos e condição de possibilidade desses conteúdos. Lembram-se do caso Daniel Silveira? Inviolabilidade parlamentar é um dos conteúdos da democracia, é princípio conteúdo do princípio continente. Mas o princípio conteúdo não pode detonar, explodir, desmilinguir o princípio continente. Se o princípio conteúdo varrer do mapa o princípio continente, vai junto com o princípio continente. Todos vão juntos para os mesmos 7 palmos de chão. Por exemplo, Deus, convenhamos, quem acredita em Deus, Deus pode se varrer do mapa. Se ele se varrer do mapa, leva o mapa junto. Não tem lógica. Deus padece de uma limitabilidade congênita, permanecer vivo e ser a razão de ser e a condição de possibilidade para os crentes de tudo mais. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa. Se se pega qualquer desses conteúdos da democracia e se corta os pulsos da democracia,
a democracia vai morrer por assassinato. E essas liberdades vão morrer por suicídio. Daí esses conteúdos que eu exalto, louvo, proclamo, e essa agenda é maravilhosa, tem que ser cumprida. Agora, claro que agora eu devo terminar mesmo, pelas minhas contas eu já bati nos 20 minutos. Mas vamos concluir. Claro que a democracia tem seus, eu não diria problemas, eu não gosto da palavra problema. Há muito tempo que eu erradiquei do meu dicionário a palavra problema. Porque quando eu falo de problema na minha vida, para mim mesmo eu digo um palavrão. Eu não gosto de palavrão não, mas para mim mesmo eu pronuncio um palavrão. E problema me linka, me atrela, me linka, né, propriamente, com dificuldades, embaraços, percalços. Eu substituí a palavra problema por desafio. Porque desafio me linka, me vincula, né, me faz esse link, volto a dizer, com possibilidades, possibilidades de superação, dever de encarar, de enfrentar, olhar de frente. E dentre os desafios está a tecnologia digital, trazendo fake news, por exemplo. Embora grandes possibilidades, como, convenhamos, os algoritmos, trabalhar a partir deles, com seus riscos também, como inteligência artificial. A tecnologia digital é a comunicação digital, antes de tudo, é a maior novidade de todos os tempos, de todos os tempos. Nunca se imaginou uma comunicabilidade sem limite no tempo, porque é instantânea, sem limite no espaço, porque é planetária, sem limite temático, pode versar sobre qualquer tema, sem limite material, portanto, e sem limite numérico quanto aos seus destinatários, sobretudo humanos. Porque as relações são inumeráveis, as mensagens são tão massivas quanto instantâneas. Agora, esse é o desafio. Trabalhar, a tecnologia veio para ficar, a Constituição fala de comunicação digital, na verdade, fala de comunicação, fala de dados, fala de informática. E pelo inciso 79, agora aprovado, do artigo 5º, fala de proteção da inviolabilidade de dados, né? E aí, vou concluir dizendo, essas inviolabilidades vão permanecer? Sim. A liberdade de expressão, a despeito das fake news, vai permanecer? Sim. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Porém, tudo isso nos marcos ou sob as coordenadas da democracia. É a democracia que nos torna civilizatoriamente um povo primeiro-mundista. O Brasil é juridicamente primeiro-mundista. Aliás, o Brasil é primeiro-mundista em muita coisa. A Bossa Nova, por exemplo, Pelé e a urna eletrônica. Agora, formalmente, nós temos uma Constituição que é tida no mundo todo como talvez a melhor das Constituições. Até porque ela é eminentemente principiológica, ricamente principiológica. No plano dos fundamentos, são 5 os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, melhor impossível, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. E no plano dos objetivos fundamentais, são princípios fundamentais, não é título primeiro. Por que fundamentais? Porque fundamentam, plasmam a identidade jurídica do país. Aí vem os objetivos do artigo 3º, o melhor impossível. Volto a dizer, construir uma sociedade livre, liberdade, justa, igualdade e solidária, ou seja, fraterna. Garantir o desenvolvimento nacional, socialmente, ecologicamente, eticamente. Número 3, erradicar a pobreza e a marginalização, você usou essas palavras. E reduzir distâncias sociais e regionais. E, finalmente, para provar que democracia não é só o governo do povo na origem, pelo povo no plano do exercício, como também
para o povo como destinatário da democracia, vem o artigo 3º, inciso 4º, diz: promover o bem de todos, indistintamente. Como é que se promove o bem de todos? Sem nenhum preconceito. Porque o preconceituoso, ele começa como discípulo do diabo, de Lúcifer, e depois se torna professor. Preconceito de cor, preconceito de raça, preconceito de gênero, preconceito de idade, preconceito de sexo, de preferência sexual. Aliás, não há preferência sexual, me retifico. Ninguém tem preferência, tem orientação sexual. Há um modo sexual de ser, há uma estrutura identitária sexual. E todo mundo tem o direito de se realizar sexualmente, desde que haja voluntariedade, não é? Ainda hoje, professor, eu estava me lembrando de Chico Buarque, me deleitando com ele, e disse para mim mesmo no avião: olha, esse homem é um gênio. As palavras comem na mão dele, as palavras dormem na cama dele, e na hora do banho, as palavras têm preferência pelo chuveiro dele. Não é? Que intimidade ele tem com as palavras, que coisa impressionante. Aliás, o Brasil é tão rico musicalmente que nos legou 3 gerações de gênios consumados no plano das letras das músicas. Noel Rosa, 3 gerações sucessivas. Noel Rosa, Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eu estava com minha esposa há 30 anos mais ou menos, em Madrid, fazia um frio danado. E ouvi um breaking news na televisão. Acaba de falecer em Nova York o gênio dos gênios da música contemporânea. O gênio das músicas, o gênio dos gênios da música contemporânea. Como é o nome dele, meu Deus, que fez tanta parceria com Vinícius de Moraes. Garota de Ipanema, por exemplo. Tom Jobim. Tom Jobim. Aliás, Garota de Ipanema reuniu 3 gênios dos gênios. Reuniu João Gilberto, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Olha, já derivei para a música, já derivei para a poesia, e eu termino dizendo aos senhores que é uma honra muito grande estar aqui. O desafio é esse, é a gente lidar com a tecnologia da informação na perspectiva do princípio dos princípios, que é a democracia, e da lei das leis, que é a Constituição. Ela há de ser interpretada, a Constituição, sempre, sempre na perspectiva da democracia. A gente lê o texto com os olhos da cara e sai relendo com os olhos da mente. É por isso que nenhuma tecnologia, mesmo a inteligência artificial, não vai substituir o modo, digamos assim, mais escorreito, mais científico de interpretar os textos normativos. Porque nós manejamos ao mesmo tempo, na interpretação dos textos normativos, todo mundo sabe disso aqui, o QE, quociente emocional, e o QI, quociente intelectual. Nós coreografamos a dança da unidade entre o QE, sentimento, e o QI, pensamento, e nos catapultamos, nos ejetamos para essa terceira dimensão do ser humano, o topo do ser humano, a fronde do ser humano, o ápice do ser humano, que é a consciência. Inteligência artificial nenhuma vai produzir esse transpasse do QE e do QI para o plano da consciência. Muito obrigado a todos. Fabi, grande desafio para você, porque a lista de estoques de perguntas, o professor respondeu quase todas aqui. Não tem problema. Bom, primeiro de tudo, é um grande prazer para mim. Na verdade, eu queria dizer que é aniversário da LBCA, mas quem ganhou o presente fui eu, de estar aqui nessa mesa com o senhor, que eu sou uma grande admiradora. Acho que eles sabiam disso. Eu estou com o meu time aqui e eu contei para eles que o senhor é um poeta. Agora eles viram que o senhor, além de ser ministro, professor, advogado, é também um poeta. E a gente foi agraciado com a sua liderança nos tribunais, presença nos tribunais, porque além da gente aprender direito, a gente tinha também toda essa erudição
E é uma delícia, né? Dá para ficar ouvindo ele dias, na verdade. 20 minutos é muito pouco. Então, obrigada aos colegas do LBCA por me darem esse presente, em primeiro lugar. Segundo, ministro, enfim, outra coisa que é muito maravilhoso ouvir o senhor falar é essa clareza que os conceitos trazem, né? Algo que eu também sempre falo. Com a Constituição e os conceitos, o senhor resolve qualquer problema jurídico ou de outra ordem. Então, isso também é uma coisa incrível. Eu queria aproveitar aqui, enfim, são perguntas, são mais provocações para ouvi-lo um pouco sobre essa questão da agenda, né, 2030. Eu confesso até que eu não estava tão ciente de que o Poder Judiciário brasileiro e o CNJ já se manifestaram sobre a adoção dessa agenda, o que é uma coisa muito positiva, né? Então, queríamos saber do senhor o que o senhor acha sobre esse posicionamento do Judiciário e também a fixação pelo CNJ de uma meta de priorizar o julgamento das ações coletivas, que no nosso ordenamento jurídico tem uma importância tão grande, né? Inclusive de solucionar grandes questões. Metodologicamente está certo, tem que cuidar do coletivo, dessas ações que envolvem partes muito numerosas. Até porque o número de ações, o professor Lee já disse isso, é muito grande no judiciário brasileiro, inclusive no Supremo, por efeito de uma certa litigiosidade. Não é? Nós temos uma perspectiva de resolver as coisas no âmbito do judiciário. Se os senhores perceberem bem, os 3 poderes estão no artigo 2º da Constituição, não é isso? Artigo 2º, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O artigo 2º, entre o primeiro e o terceiro. No primeiro estão os fundamentos, 5 fundamentos, eu já disse, uma feérica estrela de 5 pontas, e no artigo 3º, os 4 pontos cardeais, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O Judiciário faz a ponte, o meio de campo, entre os fundamentos e os objetivos. Os 3 poderes fazem isso, devem atuar inspiradamente, ou seja, a partir dos fundamentos, para alcançar os objetivos. Ordena também o pensamento uma metáfora. Lembram-se de um rio, fisicamente? Qual é o rio, todo e qualquer rio, que não tenha nascente, corrente e foz, ou embocadura? Todo rio tem nascente, corrente e foz. A separação dos poderes reproduz a estrutura física de um rio. Nascente, corrente e foz. Qual é a nascente? O poder legislativo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, diz o artigo 5º, número 2 da Constituição. Em seguida vem o poder executivo, que é chamado de executivo por gravitar na órbita da execução das leis. Expede decretos e regulamentos, a partir do artigo 84 da Constituição, para a fiel execução das leis. Medidas provisórias com força de lei. Tem a iniciativa privativa de muitas leis. Ele expede decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, já disse. Ele sanciona e veta projetos de lei. E ele, o executivo, ele promulga e publica a lei já pronta. Então, é por isso que ele se chama de executivo. Ele aplica a lei com imediatidade, sem provocação de quem quer que seja. Ex officio, portanto, é o poder executivo. Mas é preciso um terceiro poder, exterior aos outros 2, posterior funcionalmente aos outros 2, e decisoriamente superior aos outros 2, não hierarquicamente, para dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e o executivo se situou estritamente na órbita da execução das leis. É o poder judiciário. Há uma ordem lógica e cronológica: legislativo, executivo, judiciário. Isso é cláusula pétrea. Quando a Constituição diz no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, entre as cláusulas pétreas, separação dos poderes, está falando de separação dos poderes de acordo com essa ordem lógica e cronológica. Não pode haver nem emenda à Constituição alterando essa ordem lógica e cronológica. É por isso que a Constituição diz no artigo 5º
35. A lei não excluirá de quê? De quê? Da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Isso é direito fundamental. Título de número 2 da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. Por que direitos e garantias fundamentais? Porque fundamentam a nossa personalidade, nos identificam juridicamente. Sem direitos e garantias fundamentais, o indivíduo seria um subindivíduo. A pessoa natural seria uma subpessoa, decairia de sua personalidade. E por isso que a Constituição diz no mesmo artigo 5º, inciso 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o que mais? E o que mais? A coisa julgada. Vocês estão vendo? O judiciário é a embocadura. Agora, para que o judiciário dê a última palavra, a Constituição cerca o judiciário de 1000 cautelas, de 1000 cuidados, de 1000 antídotos, para que ele não desborde das suas funções e para que ele aplique, acerte ao máximo e erre ao mínimo. Por isso que o judiciário atua debaixo de um devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, princípio do juiz natural, não há tribunal ou juízo de exceção. Tem que publicizar todas as suas decisões sob pena de nulidade. Fundamentar todas as suas decisões sob pena de nulidade, artigo 93, inciso 9. E tem que atuar mais do que debaixo de um devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, o judiciário atua imerso num sistema de justiça, de que os advogados fazem parte, os membros do Ministério Público, os defensores públicos, os advogados público-privados, membros do Ministério Público e defensores públicos. E no plano criminal, vamos incluir os delegados de polícia. Essa ordem lógica e cronológica responde por esse direito fundamental de bater as portas do judiciário, porque o judiciário não pode deixar de responder processualmente. O legislativo pode deixar de legislar. O executivo pode deixar de executar. O judiciário não pode deixar de julgar. Vocês estão vendo como nessa Constituição faz do direito, essa Constituição, por que é que essa Constituição faz do direito uma casa arrumada? A resposta para tudo, porque tudo afunila para o Poder Judiciário. E no âmbito do Judiciário, há um Supremo Tribunal Federal. Vocês já ouviram falar de Supremo Presidente da República? Eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar de Supremo Congresso Nacional? Eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar de Supremo Tribunal Federal? Eu já ouvi. Foi por isso que o Supremo disse, num determinado momento da crise da Covid, disse, nós estamos em São Paulo, eu faço tantas conferências que às vezes me perco um pouquinho. Claro que eu estou aqui em São Paulo, já morei aqui, adoro São Paulo. A semana passada estive em Santos, fazendo uma palestra lá. O Supremo disse, olha, vacinar a população, cuidar da saúde da população, preventivamente, sobretudo, é competência comum, é panfederativa, não é só da União, é também dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Que fez então o governador João Dória? Disparou a fabricar vacinas. Sabe quantas milhares de pessoas deixaram de morrer com isso? Graças a uma decisão do Supremo. O Brasil tem 2% da população do mundo e mais de 10% da população contaminada por Covid e até é vítima de morte mesmo, de óbito, com consequências letais, mais de 10%. E se o Supremo não tivesse decidido assim? Então, há um Supremo Tribunal Federal que dá a última palavra, não é infalível, mas ali são 11 experiências de vida, são 11 vocações jurídicas. Ali, o debate se instaura a partir de um compromisso maior com a fidelidade aos textos normativos, porque o Supremo sempre soube fazer a distinção entre, olha outra dicotomia,
ativismo, que é proibido pela Constituição, e proatividade interpretativa. Pelo ativismo, o órgão judicante vai além do texto normativo por ele interpretado e aplicado. Ele aporta para o texto normativo conteúdos e angulações que não estão no texto normativo. Ele usurpa a função normativa. Mas pela proatividade interpretativa, ele não fica aquém. Se ele está proibido de ir além, ele tem o dever de não ficar aquém. Tem que exaurir todo o potencial normativo do texto. E isso se chama proatividade. E a meu juízo, quem quiser que me critique, eu entendo que o Supremo tem sido majoritariamente, inclusive Alexandre de Moraes, tem acertado, no plano dos resultados tem acertado. Eu posso discordar aqui e ali no plano da fundamentação. Porque, modesta parte, eu acho que eu agregaria fundamentos ao que tem sido decidido nessas causas mais polêmicas. Mas no plano dos resultados eu assinaria embaixo, na maioria das decisões do Supremo, colegiadamente, e do ministro Alexandre de Moraes, monocraticamente. E se fala do ministro Alexandre de Moraes por motivos óbvios, né? Ele tem sido alvo de atenções maiores, até pelo fato de ser hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em suma, Fabiana, eu acho que eu assinaria embaixo e as ações coletivas devem ter prioridade. Eu trabalhava no Supremo em 2007, quando o então presidente Nelson Jobim disse: senhores ministros, eu estou aqui preocupadíssimo, estarrecido. Tramitam aqui pelo Supremo Tribunal Federal 120 mil ações. Eu aí pedi a palavra: ministro, só no meu gabinete há 17 mil ações. E todas as noites eu rezo, faço uma prece por nós, ministros do Supremo. E a minha prece tem um conteúdo invariável: Senhor, Senhor, não nos deixeis cair em tanta ação. Então, Muito boa. Eu acho que tem mais uma ligada ao que o senhor vem falando aí sobre os advogados, como aqui nós estamos num evento de advogados e estamos falando dos advogados em 2030, o tempo passa muito rápido, né? Eu achava que quando chegasse 2030, assim, ia demorar muito, já ia ter carro voando e tal. Acho que talvez não vamos estar lá, mas o que o senhor acha sobre os advogados olha, nessa... eu acho que estarei vivo. Quem o ano de 2030 pensa que é? Nesse período que nós vemos também a evolução tecnológica muito rápida, e eu sou testemunha de que o senhor foi um juiz, um ministro que nunca teve medo das inovações tecnológicas, né, da chegada da internet, dessa velocidade. Como o senhor acha que os advogados que têm esse papel tão importante na afirmação, na defesa dos direitos fundamentais, né, já foram tão importantes em momentos críticos do nosso país, e nós continuamos, como o senhor vê esse papel da advocacia nesses anos que virão, com toda essa tecnologia que vem aí, Olha, continuará vindo? Pela Constituição, a advocacia, tanto a pública quanto a advocacia privada, junto com o Ministério Público e a Defensoria Pública, fazem parte todas das funções essenciais à justiça. É o título 5º da Constituição. É interessante, título 1º, né, dos princípios fundamentais, título 2º, dos direitos e garantias fundamentais, título 3º, da organização do Estado, título 4º, da organização dos poderes, título 5º, olha, um título à parte, não é dentro do outro não, título 5º, das funções essenciais à justiça, e a advocacia está ali. Olha que prestígio para a advocacia, né? Por isso que 1/5 dos tribunais, como norma central, é constituído por advogados. Por isso que no Superior Tribunal de Justiça, 1/3 é formado por advogados, né? Por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade processual para a propositura de ações de controle de constitucionalidade, não é? E funções essenciais à justiça significa funções essenciais à jurisdição. Não há jurisdição sem o contributo dos advogados. Não há devido processo legal sem a participação dos advogados. Inclusive, os advogados têm o direito a audiências, a despachos pessoais, olho no olho, vocalizando sua pretensão. É direito dos advogados ser recebido pelos magistrados para despachos, para audiências, sem o que o devido processo legal não se instaura, não é obedecido, e a ampla defesa não se exerce.
A Constituição não diz curta defesa, diz ampla defesa. Fazer sustentação oral, por exemplo, ocupar uma tribuna, é prerrogativa do advogado. Então, eu só vejo para os advogados um futuro garantido, desde que eles se disponham a fazer o que deve ser feito. Não é ler o texto normativo, pausadamente, focadamente, objetivamente, reverentemente, desentranhando o que nele se contém, lendo com os olhos da cara, relendo com os olhos da mente, com toda a altaneria, com toda a coragem, com toda a altivez e também humildade, porque o que vale não é a vontade subjetiva do intérprete e do aplicador do direito positivo, é a vontade objetiva do texto normativo. Devemos ser humildes e técnicos também. Fernando Pessoa, num trocadilho bem posto, disse certa feita: o universo não é uma ideia minha. O universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Qual é a paródia que devemos fazer? O texto normativo não é ideia minha. A ideia que eu tenho do texto normativo é que é uma ideia minha. Logo, rédea curta comigo. Eu, como intérprete e aplicador do direito, tenho que me salvar de mim. Uma vez Nietzsche disse: o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade são as nossas convicções. E a Nanan, francesa, pensadora, Anaïs Nin, em português, disse a mesma coisa. Disse assim, em outras palavras: as coisas não são como efetivamente são. As coisas são como somos. É preciso a gente se salvar da gente. Humberto Eco disse: pessoas não leem o mesmo texto. Desde que a gente se advirta para essa necessidade de interpretar com fidedignidade os textos, agora, é preciso começar, eu penso assim, é preciso começar com o sentimento de justiça material e terminar com o pensamento. Dentro do ventre materno, cada um de nós já tinha sentimento, já tinha emoção. O pensamento é um fenômeno pós-parto. Quem vem primeiro tem mais histórias para contar. Quando a gente sente pulsar nessa sentimentalidade que nos é própria, a justiça material, a gente se torna um intérprete mais envolvido com o que faz, mais orgânico. Não é? É por isso que o lado direito do cérebro é chamado de feminino e o lado esquerdo de masculino, porque o lado esquerdo é o pensamento e os homens têm uma tendência ao método. Eles gostam da segurança, eles gostam do cais do porto, eles gostam do método. As mulheres que são mais amorosas, mais afetivas, elas se dispõem a saltar as amarras do navio chamado coração em busca do mar aberto. Eu tenho para mim, não quero incorrer em heresia ou em iconoclastia, mas eu estou convencido de que Adão foi um rascunho, o upgrade de Deus foi Eva. É por isso que as mulheres são tão intuitivas, tão premonitórias, entendeu? Agora, há homens que são femininos também na sentimentalidade. Não sei se falei hoje, eu falei da palavra coragem ou não. A palavra coragem significa o quê? É uma palavra composta. Vem de cor, coração. E do sufixo age. O agir do coração é coragem, é próprio das mulheres. No Nordeste se diz assim: as mulheres têm coragem de mamar em onça, sobretudo em defesa das suas crias, dos seus filhos. E eu estou falando em francês, courage, a palavra courage. A mesma coisa, vem do substantivo cœur, coração, e do sufixo age, o agir do coração. Então, quando a gente começa com o coração, começa bem. Não é coração, músculo cardíaco. Não é coração, músculo cardíaco. É coração, estrutura neural. Lado direito do cérebro. Comprometido com justiça material antes de tudo. E o que nos torna premonitórios e capazes de saltos, quânticos, na perspectiva de fazer justiça em sentido material.
Bem, é como eu penso. É por isso que tecnologia digital nenhuma vai substituir esse modo de interpretar o direito, começando pelo sentimento. Um coração do B nunca existirá. Uma inteligência do B já existe, é artificial. Mas um coração do B, tecnologia digital nenhuma alcançará. Verdade. E está desafiador mesmo, porque ele está cobrindo todos os pontos. Você quer fazer alguma pergunta? Porque senão eu tenho alguma última. Na verdade, ministro, para provar que na sua exposição já foi respondendo, a minha primeira pergunta seria, ministro, é possível estabelecer conexões entre a nossa Constituição atual com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU? Com o olhar, já falei para a Fabi, já foi. O segundo era, ministro, como vê a adesão do Judiciário Brasileiro à Agenda 2030 da ONU? Também já foi. E aí foi uns inúmeros aqui, aproveitar para antes de encerrar, ministro, mas antes de agradecer, se alguém tiver alguma pergunta, quiser, aproveita, porque o nosso estoque acabou aqui, né, Fabi? Ajudem. Eu tenho uma reserva. Quer? Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui, ouvi-lo nessa tarde. Trabalho junto com a Fabi e eu queria fazer uma pergunta sobre um dos objetivos da ODS 5. O senhor acabou de comentar, inclusive, sobre a igualdade, né, sobre a igualdade de gênero. E eu queria saber qual a opinião do senhor sobre o desafio que o judiciário precisa enfrentar. Eu acho que os advogados também muito mais, no combate à desigualdade de gênero e de que forma o nosso judiciário precisa se posicionar nas ações que tem julgado a esse respeito, o que falta na nossa sociedade para fazer com que essa igualdade diminua e a gente chegue aí numa equidade. Obrigada. Meu nome é Kessia. Nome? Kessia. Kessia, muito bem. Ótima pergunta. Olha, o Judiciário já vem fazendo isso sob a liderança do Supremo. Mas eu lembraria o seguinte, sabem qual é o primeiro direito fundamental? O primeiro dos direitos fundamentais na Constituição. São chamados de fundamentais porque fundam, né? Volto a dizer, a personalidade de cada um de nós. O fato da humanidade que mora em cada um de nós é título de legitimidade suficiente. Não é? Basta ser gente para merecer todos esses direitos chamados de fundamentais. Agente é uma posteriori, o professor é um agente, o funcionário público é um agente, o empresário é um agente, mas antes, o trabalhador é um agente, o político é um agente, mas antes de tudo, cada um de nós é gente. Isso é que é fundamental. E essa humanidade que mora em cada um de nós é que é suficiente para toda a gama, toda a lista, 79 dispositivos, né, dos direitos fundamentais. Como se fosse pouco, a Constituição ainda diz no parágrafo 1º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição, não, diz os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Por quê? Porque se não houver uma norma na própria Constituição suficiente para a alta aplicabilidade dela, Constituição, a Constituição apresta para todos nós o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A Constituição investe na sua própria força normativa, apostou todas as suas fichas na sua força normativa em matéria de direitos fundamentais. Matou a matéria no peito, me permitam a metáfora demasiadamente coloquial, talvez. E o parágrafo 2º do artigo 5º diz, os direitos e garantias expressos nesta Constituição, logo todos, não excluem outros, decorrentes dos princípios, decorrentes do regime, que é o regime democrático, dos princípios que são conteúdos da democracia e dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Mas sabem qual é o primeiro dos direitos fundamentais? O primeiro, o primeirão, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O primeiro. Agora, vocês já pensaram uma mulher negra, pobre, homossexual, nordestina, vou dizer assim, analfabeta? Como é difícil, né, viver num país
preconceituoso, num país que ainda é, por defeito de fabricação colonial, ainda é politicamente autoritário e social e economicamente elitista, excludente. Esse é o nosso maior desafio. Daí um dos conteúdos, erradicar a pobreza e a marginalização e combater todas as formas de preconceito. A gente deve olhar na cor da pele ou no gênero das pessoas, olha no olho, vê o brilho do olho do interlocutor. A fala pode blefar, eu posso mentir. Eu não minto não, viu? Mas eu estou generalizando. A escrita, a mão pode mentir. Os olhos não mentem. Ninguém ensinou o olhar a mentir. O olho no olho é fundamental. Às vezes no Supremo, eu não delegava a função de interrogar pessoas a nenhum juiz. Eu ia interrogar. Porque os olhos são as janelas da alma. E o futuro está nisso. Nenhuma inteligência artificial vai substituir isso. Nenhuma tecnologia digital vai substituir isso. Quando nós decidimos sobre homoafetividade, reconhecendo que a união estável entre pessoas do mesmo sexo, era constitutiva de entidade familiar, para todos os fins e efeitos, adoção, casamento civil, tudo, herança, equiparando a união estável homoafetiva com a união estável heteroafetiva, nós não sabíamos que alguns anos depois, a ONU, por intermédio da Unesco, lavrou uma decisão premiando essa decisão do Supremo Tribunal Federal como patrimônio documental e arquivístico da humanidade. Patrimônio documental e arquivístico da humanidade. Eu tive a honra de ser o relator desse processo. E o presidente de então, Toffoli, Antônio Dias Toffoli, ligou para mim e disse: Brito, você vai representar o Supremo, você vai receber esse prêmio. E eu recebi esse prêmio em nome do povo brasileiro. Foi o primeiro Supremo Tribunal Federal, a primeira Corte Constitucional no mundo que tomou essa decisão arejada, civilizatória. E é que mais influenciou as outras Supremas Cortes, as outras Cortes Constitucionais, inclusive a norte-americana, que nos imitou pela Suprema Corte deles. Está vendo como é bom aplicar essa Constituição primeiro-mundista, humanista, civilizada, democrática, ecológica, proibitiva de todo e qualquer preconceito? Olha, meio caminho está andado, o texto normativo dessa Constituição. Falta outra metade, a aplicabilidade da Constituição. O nosso desafio qual é? Sair da melhor normatividade para a melhor experiência. Esse é o nosso desafio. Conversando com o ministro nos bastidores, né, ministro? A gente tinha combinado algumas coisas, a ordem toda, e falamos assim, vamos no improviso nas perguntas. E, claro, eu tinha preparado as perguntas aqui junto com a Fabi e todo. Como é importante vir pergunta, que vai no improviso. Ministro, eu fico extremamente feliz, porque eu pareço até um chato destacando os 17 ODS, e eu fiz a leitura, um por um, ainda cortei bastante do texto, porque eu tenho batido nessa tecla. Esses 17 ODS é uma repaginação. Se vocês me permitirem, é simplesmente a forma do TikTok ou instagramável da nossa Constituição. Está tudo aqui, vocês vão ver que tem as normas internacionais, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos estão aqui. Isso aqui, se você olhar, é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, e a nossa Constituição também tem tudo isso. E eu tenho insistido que a nossa Constituição, se tem uma crítica porque é muito longa, muito densa, por outro lado, recebe cada um deles. E essa é a grande vanguarda da nossa Constituição. Aí eu pergunto, termina agora? Está tão bom? Eu vou me permitir lembrar outra dicotomia, que é a seguinte: há dois fenômenos recorrentes, atualíssimos, no âmbito do direito, que é nossa profissão e nossa vocação. É o fenômeno da constitucionalização de todo o direito.
E o segundo, o fenômeno da internacionalização do direito. Vocês podem olhar que isso é o que há de mais atual. Em qualquer lugar do mundo hoje, há uma consciência de que é preciso exaurir o potencial normativo das constituições. E, civilizatoriamente, acompanhar o que o direito internacional, em matéria de direitos humanos, sobretudo, prescreve. Acontece que o direito internacional só é internalizado, só vale como norma jurídica interna, por efeito de remissão constitucional. A Constituição é o fundamento de validade dos tratados, dos atos internacionais e das convenções. Claro que você pode ser civilista, mas comece pela Constituição, porém comece pela Constituição, porque os principais princípios do direito civil, do direito penal, do direito administrativo, do direito tributário, do direito ambiental, está tudo aqui na Constituição. A diferença entre princípios e regras é a seguinte, falei tanto de princípios, né? Olha outra dicotomia, princípios e regras. Princípios veiculam ideais de vida civilizada, as regras veiculam providências, prazos, competências, exceções, medidas para cumprimento dos princípios. As regras estão a serviço dos princípios. Norma é gênero, norma jurídica é gênero. Quais são as espécies? Princípios e regras. Que são normas, conceitualmente? Determinações, ordens, comandos, imperativos, né? Agora, os princípios estão para os ideais, assim como as regras estão para as ideias. As ideias estão a serviço dos ideais, as regras estão a serviço dos princípios. Não é bom metodologicamente a gente se lembrar disso, na advocacia da gente? Olha, não tem erro, não tem como não dar certo. Ninguém vai bater cabeça, ninguém vai pagar mico, ninguém vai dizer abobrinha, conceituando, não é, cientificamente as coisas, a partir dessa Constituição que nos habilita a estabelecer, a reconhecer todas essas dicotomias. Eu não extraí nada da minha cabeça, nada. Eu extraí daqui da Constituição, a lei das leis, a única lei que não tem número, volto a dizer, por ser número único. Muito obrigado, professor. Eu gosto de chamar de professor porque eu elevo ao máximo quando faço a reverência para o professor. Fabi, muito obrigado. Eu vou apanhar aqui, Cristiane. Quero agradecer a todas e todos vocês. Muito obrigado. De jeito nenhum. É sempre muitíssimo inspirador ouvir o ministro Aris Brito. Muito, muito obrigada. Que delícia de conversa. Tenho certeza, todo mundo aqui não estava piscando enquanto o professor falava. Muito obrigada.